Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Sim, Sim, professor. Ótimo, meus filhos. Vamos continuar. Vocês têm sempre que lembrar, gente, que quando estiver apresentando eu não consigo ver o chat, viu? Professor, Oi. na aula passada, acho que você não está conseguindo ouvir a gente, não, porque de hoje que a gente estava falando, porque acho que a Ana e a Bia não estavam conseguindo entrar. Oh, meu Deus, ficou sem som, é? Foi, estava sem som. Eu não ouvi vocês realmente, viu? Me desculpem, mas não tem problema. Eu faço uma revisão bem rápida do que eu falei para a gente continuar de onde parou. Tá ok? Vamos ver se eu consigo abrir aqui a minha apresentação que... Nossa, mãe, vou apresentar agora, sumiu, rapaz. Olha só que coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou apresentar agora, desapareceu literalmente. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de outra forma. Não sei se é isso. Deixa eu ver se... Vocês estão me ouvindo agora? Estou ouvindo. Sim, já apareceu na tela também. Oba, vamos ver se eu consigo agora. Eu estou trabalhando com 2 computadores ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Pronto. Vamos ver se eu consigo trabalhar em 2 computadores ao mesmo tempo. Tá todo mundo ouvindo, né? Sim, estou ouvindo. Pronto, beleza. Então, o que eu falei da outra vez para vocês, vou passar bem rápido, mas falando os insights principais. O Hitler, vocês sabem, ele tinha um acordo com Stalin, que era aquele acordo germano-soviético de não agressão. Quando o Hitler perde lá para a invasão da Inglaterra, na grande batalha aérea da Inglaterra, quando ele perde, quando ele não consegue invadir a Inglaterra e tem várias perdas, principalmente a Luftwaffe, a Força Aérea Nazista, sofreu perdas imensas nesse período, né? Perdas imensas nesse período. Nós vamos notar que o Hitler tem a sua reputação de invencível, de gênio militar, e de os nazistas como máquina de guerra invencível arranhada. Ele precisa, então, de uma grande conquista, e logo a grande conquista que ele pensa, sem sombra de dúvida, será a União Soviética. Porque ele não só queria conquistar uma grande nação, como ele também queria mostrar ao mundo capitalista que realmente o nazismo era o maior inimigo do comunismo. Tá ok? Bom, então nós vamos ver que o Hitler vai pegar aí o seu exército e vai abrir 3 frentes lá na União Soviética, essas 3 frentes de batalha, levando um número grandioso de soldados. Aliás, é o maior exército até hoje que foi mobilizado, 4,5 milhões de soldados alemães, mais o melhor da infantaria, de blindados e também o melhor que os nossos amigos nazistas possuíam em termos de artilharia, aviação, tudo. O que eles tinham de melhor, o Hitler mandou para a União Soviética. Nós vimos, então... Avancei demais aqui. Nós vimos, então, que os soviéticos, como estratégia, eles recuam seus exércitos para pontos estratégicos, ou seja, cidades importantes, e principalmente concentram boa parte do seu exército na proteção da capital Moscou. Isso faz com que os nazistas tenham uma falsa ideia de avanço. Eles avançam rapidamente porque não existe um exército inimigo, pelo menos em grande número, para oprimi-los. Então, eles avançam rapidamente em solo soviético.
Enquanto isso, os soviéticos, eles começam a concentrar esforços, concentrar o seu exército apenas nos pontos cruciais. Mas isso não significa que eles não vão atacar os nazistas. Eles vão desenvolver duas estratégias em relação às forças militares nazistas. Uma delas é a guerrilha. Pequenos grupos vão atacar as forças nazistas, não com o objetivo de derrotá-los, mas com o objetivo de atrasar os nazistas, porque os nossos amigos soviéticos tinham como principal estratégia atrasar o avanço nazista de tal forma que as forças nazistas encontrassem o rígido inverno soviético com temperaturas de menos 40 graus. O Hitler acreditava que conquistaria tão facilmente a União Soviética que ele não preparou as suas forças militares para um inverno soviético que é rigoroso por demais, com temperaturas de menos 40 graus. Gente, temperatura de menos 40 graus, desculpe o exemplo que eu vou dar, me perdoem, mas realmente é para vocês terem uma ideia. Tu não consegue nem fazer cocô, não tem dilatação. Só vai conseguir fazer o teu cocô num lugar aquecido, de tão frio que é menos 40 graus. Menos 40 graus, a tua respiração começa a congelar, a tua saliva congela, e a pessoa, se não estiver devidamente abrigada, coberta, ela vai sofrer queimaduras no frio terríveis, que são tão graves como queimadura por fogo, queimaduras de 3º grau, por aí vai. Então, Hitler achou que era tão fácil conquistar a União Soviética que não equipou os seus exércitos com roupas de frio e muito menos adaptou a sua máquina de guerra para o frio intenso que viria. A União Soviética é de extremo, gente. Ou é muito quente no verão, temperaturas que beiram os 45 graus, e muito frio no inverno, temperaturas de menos 40 graus. Então, o nosso amigo Hitler aí, ele está sendo atrasado pela guerrilha e também vai ser atrasado pela política da campanha da Terra Arrasada. O que é política da campanha da Terra Arrasada? Quando uma força nazista, uma tropa nazista, se aproximava de uma aldeia, de uma cidade, imediatamente os aldeões ou cidadãos da cidade queimavam tudo, levavam toda a comida e todo o vestuário que possuíam e envenenavam a água. Por quê? Porque aí, quando as forças militares nazistas chegavam naquele lugar, não encontravam nada que pudesse ser utilizado. Não encontravam água potável, porque estava envenenada, não encontravam alimento, porque havia sido levado, não encontravam vestuário, porque também tinha sido levado, e não encontravam um teto para abrigá-los, porque os aldeões e os cidadãos das cidades, quando viam uma força nazista, eles queimavam literalmente tudo. E qual era o objetivo disso? O objetivo disso era atrasar o avanço nazista de tal forma que eles eram obrigados a esperar os mantimentos, eram obrigados a esperar os remédios, e isso atrasava a marcha, e o objetivo dos soviéticos, como eu já disse, era atrasar os nazistas o máximo possível para que os mesmos encontrassem o rigoroso inverno soviético, tá? Bom, devido à guerrilha, devido à campanha da Terra Arrasada, devido também à chegada do inverno, que chegou até antes, chegou na primavera, o inverno soviético, né? Deus jogou contra os nazistas aí. Nós vamos ver que os nazistas cada vez mais diminuem a sua marcha. E quando eles finalmente chegam próximo da capital Moscou, eles começam a observar a forte resistência do exército soviético. Então, os soviéticos desgastaram as forças nazistas, concentraram suas forças militares e agora estão desfechando um ataque massivo contra as tropas nazistas. Os nazistas vão recuando e acumulando derrotas, sendo que a pior de todas as derrotas, nós vimos isso lá no
no nosso vídeo, a pior de todas as derrotas ainda virá, que será a Batalha de Kursk. Vamos dar uma avançadinha aqui no nosso slide. Aí vocês veem os soldados nazistas em pleno frio, com o rosto tomado pelo congelamento. Vocês podem ver que as fardas não são apropriadas para inverno, são fardas leves ou medianas, não tem aquele colete, aquela gola de pele, e nem são muito grossas. O Hitler realmente não equipou as suas forças militares para o inverno soviético. Tá? Bom, como nós vimos, os nazistas aí estão perdendo e estão sendo empurrados pelos soviéticos para fora do território soviético. Eles acumulam derrotas, como a derrota de Stalingrado, aonde o gênio militar, o Kuskov, né, gênio militar, eu sempre esqueço o nome desse homem, ele deixou os nazistas entrarem em Stalingrado e depois cercou os nazistas dentro de Stalingrado, obrigando um dos principais generais nazistas, que era o Pauling, a se render para as forças soviéticas. Era a primeira vez que um militar de alta patente, um general nazista, se entregava às forças soviéticas. Isso teve um abalo psicológico muito forte para os soldados e para os oficiais nazistas. E o Hitler, ele mesmo vendo tudo isso, ele, ao invés de mandar suas forças militares recuarem e reagruparem, ele insistia que eles deviam guardar as posições. Então, esses bolsões de resistência nazista estavam sendo esmagados pelos soviéticos um a um. Então, a grande batalha, a última grande batalha, o último grande esforço nazista vai ser a Batalha de Kursk, onde o Hitler consegue reunir um grande número de soldados e blindados. É o seu último grande esforço para obter a vitória no fronte oriental. Mas, de novo, o gênio militar do general Zhukov, né, consegue sobrepujar os nazistas e inserir a eles uma grande derrota. Agora, o poderoso exército nazista, grandemente debilitado, está em retirada, com os soviéticos vindo atrás deles. Bom, gente, paralelo a isso, lá no Pacífico vai estourar a Guerra do Pacífico. Observa que até agora a guerra está concentrada no continente europeu. Agora essa guerra, ela vai passar para fora do continente europeu, mais precisamente uma guerra entre Japão e Estados Unidos. O Japão, ele defendia uma teoria de expansionismo territorial através de conquistas militares. O Japão, ele possui um território extremamente acidentado, muito, muito montanhoso, onde é difícil para tudo, para agricultura, para mineração, para tudo é difícil, e esse território japonês, ele possui a maior quantidade de vulcões do mundo. Então, é um lugar complicado, montanhoso, com vulcões e, de quebra, com muitos abalos sísmicos, com muitos terremotos. Os japoneses, desde sua Idade Média, eles defendem o expansionismo territorial. Eles acreditam que o Japão é merecedor de dominar toda a Ásia e conquistar todo o Pacífico, porque os japoneses tinham muito interesse no comércio marítimo, e para isso, para eles terem essa hegemonia comercial, eles tinham que conquistar o Oceano Pacífico. Só que quem mandava no Oceano Pacífico eram os Estados Unidos, que possuíam uma base avançada lá no Havaí, a base de Pearl Harbor. Nós vamos ver que os japoneses, secretamente, vão reunir um grande número de aviões em ilhas próximas ao Havaí e, secretamente, vão desfechar um ataque contra Pearl Harbor, afundando 1/3 da Marinha Americana em um dia. É a maior derrota da Marinha Americana até os dias de hoje, certo? Então, esse ataque a Pearl Harbor inicia a guerra entre Japão e Estados Unidos.
e vai fazer com que essa guerra deixe de ser um fenômeno europeu e comece literalmente a se espalhar pelo mundo. Nós vamos ver que o Hitler vai cometer um grave erro quando o Japão declarar guerra aos Estados Unidos. O Hitler estava se vendo muito mal com os soviéticos. Ele desejava auxílios de qualquer um. Ele lembrou do pacto que ele tinha com os japoneses. Lembra do pacto, aquele chamado Eixo? Pois bem, ele tinha esse pacto com os japoneses e ele acreditou que se ele declarasse guerra aos Estados Unidos, os japoneses, em contrapartida, declarariam guerra aos soviéticos. Só que isso não aconteceu. Hitler conseguiu mais um perigoso e poderoso inimigo, que era os Estados Unidos, e não conseguiu o apoio dos japoneses. Ou seja, os japoneses deixaram Hitler segurado no pincel, né? Seguro no pincel. Não vieram em seu socorro contra os soviéticos. Em contrapartida, a atitude do Hitler em declarar guerra aos Estados Unidos fez com que os Estados Unidos somassem os seus esforços aos aliados e buscassem, junto com os aliados, mais precisamente ingleses e canadenses, buscassem a retomada das nações europeias que estavam sob o poder dos nazistas, vamos dizer assim. Pessoal, na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma participação muito bonita, principalmente na campanha da Itália. O Brasil entrou nas duas guerras, né? Tanto na primeira quanto na segunda. Sempre, quando os Estados Unidos entram, o Brasil entra junto. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não mandou forças militares. O que ele mandou foi mais um corpo médico, enfermeiros, médicos, para auxiliar os americanos do norte na Primeira Guerra Mundial. Mas na Segunda Guerra Mundial, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos sabiam que a retomada da Itália seria muito complicada. Por quê? Porque a Itália tem diversas montanhas e muitas dessas montanhas possuem fortalezas construídas durante a Idade Média. E os nazistas estavam protegidos nessas fortalezas. Então, para conseguir, vamos dizer assim, desintocar os nazistas, tu teria que subir uma montanha, escalar uma montanha, sobre forte fogo inimigo, e ainda por cima depois enfrentar todas as resistências e proteções que existem, numa fortaleza medieval. Então, os nossos amigos, aí, os ingleses e americanos, previram muitas perdas na campanha da Itália. E daí chamaram os brasileiros, claro, que receberam um treinamento relâmpago dado por ingleses, receberam armamentos e fardas dos americanos e foram enviados para desintocar os nazistas dessas fortalezas, dessas montanhas. Houve muitas mortes de soldados brasileiros, da Força Expedicionária Brasileira, mas mesmo assim o Brasil cumpriu sua missão, desintocou os nazistas e contribuiu fortemente para a libertação da Itália do jugo nazista. Nós vamos ver isso mais detidamente quando estudarmos a Era Vargas. Nós vamos estudar isso mais adiante, e aí nós vamos estudar mais detidamente a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tá bom, gente? Vamos avançar, então. O dia D. O dia D é quando os aliados tentam a retomada, principalmente da França, a retomada da Europa toda, mas principalmente da França, porque os nazistas faziam uso do parque industrial francês. Para vocês terem uma ideia, os Panzer, aqueles tanques de guerra nazistas, eram fabricados nas fábricas da Renault, da montadora de automóveis francesa Renault. E por aí vai, muitos armamentos eram feitos em solo francês. Vocês sabem que a França está dominada pelos nazistas, então muitos armamentos e tecnologia das indústrias francesas estavam caindo na mão dos nazistas. Era urgente a retomada da França. E o dia D foi elaborado para libertar a Europa, mas principalmente a França. Vai ser o desembarque das forças aliadas na Normandia, né? O desembarque das forças aliadas na Normandia. Então, em 6 de junho de 44, foi chamado dia D, D de decisivo, né?
os aliados ocidentais vão desembarcar nas costas da França. E isso vai ser o primeiro passo para o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que começou há quase 5 anos atrás, né, com a invasão dos nazistas à Polônia. Então, simultaneamente a esse ataque massivo dos aliados no fronte ocidental, nós vamos ver também que no fronte oriental os soviéticos também começam a sua ofensiva. Os nazistas são obrigados a lutar em 2 frontes, o oriental e o ocidental, que era o que o Hitler mais temia. Então, de um lado, o ataque massivo dos soviéticos e, do outro lado, o ataque massivo dos aliados, começando pela Normandia e se espalhando por toda a Europa. E, graças ao dia D, a França foi libertada do jugo nazista. Então, esse avanço em 2 frontes foi tão importante que 11 meses depois desse avanço nos 2 frontes, oriental e ocidental, oriental pelas forças soviéticas, ocidental pelos aliados, 11 meses depois, nós vamos ver que os nazistas vão se render. Então, aqui vocês têm um mapa do dia D, vocês observam os diversos frontes de ataque. Ali vocês veem a bandeirinha dos Estados Unidos, do Canadá e da Inglaterra. O Canadá é esse trevinho aí, vermelho e branco com um trevo desenhado no meio. Estados Unidos vocês conhecem, né? E da Inglaterra é a bandeira que sobe. Então, vocês vão ver que esse desembarque do dia D foi em diversas frontes e foi decisivo porque os nazistas não esperavam, aliás, eles sabiam que os aliados iam atacar, mas não esperavam que fosse atacar aí, né? Os nazistas acharam que os aliados, eles atacariam mais aquela região da Praia de Calais, ou Estreito de Calais, né, que é uma região mais estreita, mais propícia ao combate. Então, o Hitler concentrou quase todos os seus recursos bélicos nessa região de Calais, e os aliados, de maneira inteligente, desembarcaram nas praias da Normandia. Então, a única defesa que o Hitler tinha nas praias da Normandia eram as muralhas, que ele chamou muralhas do Atlântico, que aí tem uma foto dessas muralhas, eram bunkers fortificados, concreto armado e ferro, com potentes canhões e às vezes com granadeiros também, que tentariam deter uma possível invasão vinda por mar. Realmente, a muralha do Atlântico impôs severas perdas às forças aliadas, mas não foi capaz de detê-las, né? De maneira nenhuma. Então, realmente, o dia D é um dia histórico, né? Onde 155 mil homens do exército dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá se lançaram nas praias da Normandia, e não foi nada fácil. Vocês viram nas filmagens que os nazistas e suas fortalezas do Atlântico impuseram severa resistência e severas baixas aos aliados. Então, o domínio nazista começa a ser debelado a partir do dia D, né? E nós vamos ver que nação após nação que estava sob o jugo nazista começa a ser libertada. Foi realmente um dia grandioso, o dia D, não só pela libertação das nações que virão depois, nações que estavam sob o jugo nazista, mas pela mobilização. 155 mil homens, 14.200 barcos, mais de 600 navios, milhares de aviões, atacando o Reich alemão ao mesmo tempo, né? Essa batalha fez com que os nazistas, atuando em 2 frontes, não tivessem mais nenhuma chance de vitória. Tem gente que diz que os nazistas lutaram em 3 frontes, né? Porque põe também ali as fortes perdas que eles sofreram no fronte polonês. Mas
historicamente, são dois frontes, ocidental e oriental. Aí vocês têm um mapa do desembarque das forças aliadas na Normandia. Então, as tropas americanas e soviéticas, foi aí que a gente parou na outra aula, que vocês não estavam me ouvindo. As tropas americanas e soviéticas finalmente estão se aproximando da capital da Alemanha, Berlim, onde Hitler está entrincheirado no seu bunker, que é a Toca da Raposa. Olha que nome bonito. Nós vimos que os nazistas não aguentam mais. Eles não aguentam mais a pressão das forças aliadas e muito menos a pressão das forças soviéticas. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui. Tanto os soviéticos quanto os norte-americanos, eles tinham interesse de entrar em Berlim e se apoderar da tecnologia de guerra dos nazistas. Os nazistas haviam inventado uma tecnologia de propulsão de foguetes, que são os foguetes V, que eram capazes de levar ogivas com grandes explosivos, grande quantidade de explosivos, e atingir o outro lado do continente. Então, eram ogivas intercontinentais, transportando grandes cargas explosivas. Então, os nossos amigos, tanto os soviéticos quanto os norte-americanos, tinham interesse de entrar realmente em Berlim, acabar com a resistência nazista, se possível, prender ou matar Hitler, que seria, vamos dizer assim, um troféu de guerra, né? Mas principalmente, e também, se apoderar da tecnologia militar nazista. Os nazistas estavam desenvolvendo, segundo Einstein, a tecnologia da arma nuclear. E, paralelo a isso, os americanos também estavam desenvolvendo. Só que os americanos, lá no projeto Manhattan, onde eles desenvolvem a primeira bomba nuclear, eles têm um problema. Como é que vai transportar essa bomba nuclear? A princípio foi de avião, mas seria bem melhor se fosse via míssil, via foguete. E quem tinha a tecnologia de míssil e foguete eram os nazistas. Tanto os aliados quanto os soviéticos, eles combinam entre eles uma entrada em Berlim ao mesmo tempo. Só que os soviéticos passam a perna nos aliados, entram primeiro em Berlim, acabam com os poucos bolsões de resistência que os nazistas tinham. No fim dessa guerra, vocês viram que os nazistas botaram crianças e velhos a lutar, né? Não havia como eles vencerem os bem treinados soldados russos ou os bem treinados aliados, lá, soldados das forças aliadas. Os soviéticos entram primeiro, né? E conseguem, inclusive, entrar na Toca da Raposa, o último bunker fortificado onde estaria Hitler, e lá eles encontram Hitler e sua esposa Eva Braun mortos. Eles cometeram suicídio e pediram que seus assessores queimassem os seus corpos para que não caíssem na mão dos comunistas, né? Bom, eu não preciso dizer que os soviéticos, eles entraram lá e se apossaram de parte da tecnologia militar dos nazistas, principalmente a parte de propulsão de foguetes. E aí eu abro um parênteses para vocês. Se vocês observarem, nos anos 60, a corrida espacial, vocês vão ver que as naves espaciais dos Estados Unidos são extremamente caras, porque elas são feitas em estágios. São 3 estágios. O primeiro estágio é um motor, é um compartimento que carrega combustível sólido, toneladas de combustível sólido, para conseguir vencer a resistência da gravidade terrestre. O segundo estágio é também a manutenção da propulsão desses foguetes, uma vez que o primeiro estágio de combustível sólido é queimado rapidamente. E o terceiro estágio, aí já fora da atmosfera terrestre, é o orbital ou o alunissagem, né? Aí já vai em direção ao espaço. Por que eu estou falando isso a vocês? Porque é uma coisa muito feia. As naves espaciais americanas vão se desmontando pelo caminho.
Ou seja, o sistema de propulsão de foguetes americano é muito caro, é feito em 3 estágios. Por quê? Porque a tecnologia de foguetes, de propulsão de foguetes, estava na mão dos soviéticos. Por isso que os foguetes soviéticos são mais econômicos e não precisam de 3 estágios de propulsão, porque os soviéticos se apoderaram dessa tecnologia. Quando invadiram a Alemanha, primeiro que os americanos, capturaram cientistas soviéticos e planos de foguetes soviéticos e aprenderam tudo sobre a parte de propulsão de foguetes. Né? Em compensação, os americanos os aliados, né, entraram pelo outro lado, pelo lado ocidental, na Alemanha, e se apoderaram dos cientistas que estavam em fuga. Que cientistas? Os cientistas nazistas que estavam no projeto que eles chamavam de Odin, que seria as armas nucleares nazistas, que, graças a Deus, não deu tempo do Hitler desenvolver. Então, se por um lado os nossos amigos soviéticos se apoderaram da técnica de propulsão de foguetes, do outro lado, os nossos amigos norte-americanos se apoderaram da técnica e dos princípios de criação das armas nucleares. Lembro que os norte-americanos já tinham um projeto Manhattan para desenvolvimento da primeira bomba nuclear e agora somarão ao seu grupo de cientistas, aos seus projetos para a bomba nuclear, o conhecimento nazista, tá? Bom, gente, a Alemanha vai se render, não há mais o que fazer, né? A Alemanha está em ruínas, Berlim nem existe mais, tudo foi colocado abaixo pelos soviéticos e pelos aliados, tá certo? Aí vocês têm um mapa da destruição massiva de Berlim em 1945 pelas forças aliadas e pelas forças soviéticas. Então, essas fotos são bem ilustrativas. Olha aquele senhor ali, né, sentado no que sobrou das ruínas do prédio, né, sentado num sofá. Bom, gente, se a guerra na Europa acabou, a guerra no Japão ainda estava acontecendo, né? O primeiro grande golpe nos japoneses foi a força, isso nós não podemos deixar de falar, a força de reconstrução da Marinha Americana, um esforço de guerra monstruoso realizado pelo povo norte-americano, onde os homens vão para a guerra e as mulheres, sempre as mulheres, né, em momentos de grande dificuldade, as mulheres vêm fazer a diferença. As mulheres tomaram as indústrias e reconstruíram em tempo recorde o poderio bélico da Marinha Americana, né? Então, essa Marinha Americana vai ser reconstruída e ela, uma vez reconstruída, vai impor uma derrota acachapante, uma derrota fulminante na Batalha de Midway, às forças imperiais japonesas. Depois daí, são favas contadas, a Marinha japonesa não tem mais condições de impedir o desembarque de forças americanas nas ilhas do Pacífico e já sabe que logo, logo, as áreas litorâneas do Japão estarão sendo invadidas igualmente, tá? Bom, as perdas japonesas são imensas, tanto do lado de equipamento bélico quanto forças humanas. O Japão é um país pequeno, uma população pequena, enfrentando os Estados Unidos, que tem uma população muito maior e um território maior. É muito difícil, gente, se um dia vocês forem estrategistas militares, uma nação menor, com uma população menor, ter vitória sobre uma população maior, com uma área maior. Por quê? Porque é o desgaste natural, né? É o desgaste natural. Mesmo que a população maior tenha uma tecnologia militar inferior, o número de pessoas dela vai compensar, a princípio, isso. Então, uma nação menor só invade uma nação maior, em território e população, se ela tiver uma vitória rápida. E isso não aconteceu. E, infelizmente, os japoneses não souberam aproveitar
a vitória que tiveram em Pearl Harbor, né? Eles pararam por ali em relação aos americanos e se concentraram na invasão das ilhas do Pacífico. Foi o maior erro que eles cometeram. Eles permitiram a reconstrução do poder bélico da Marinha Americana e, consequentemente, viraram essa guerra e impuseram ao Japão uma terrível derrota. Tá bom? O fim da guerra contra o Japão. Aí é uma parte muito triste que nós vamos contar, né? Muitos historiadores disseram que depois da Batalha de Midway, o Japão não tinha mais como resistir, que era questão de 1 ou 2 meses, 3 no máximo, para o fim dessa guerra, né? Só que outros historiadores diziam que os japoneses, devido àquele espírito samurai, eles iam continuar lutando até o último homem e essa guerra ia se tornar uma guerra muito longa, uma guerra de extermínio do povo japonês. Então, os Estados Unidos uniu o útil ao agradável. Como assim, Luciano? Eles precisavam testar a sua bomba nuclear em algum lugar. A bomba nuclear já estava pronta e eles precisavam testar. E eles vão testar a sua bomba nuclear nos japoneses, mais precisamente em Hiroshima. Vai ser despejada a primeira bomba nuclear. Pessoal, essa bomba nuclear de Hiroshima, se comparada com as bombas nucleares de hoje, ela parece mais um rojãozinho, uma bombinha, um estalinho, se comparado com as bombas nucleares que as potências possuem hoje em dia. Mas, para vocês terem uma ideia, essa bomba aí de Hiroshima, num raio de 100 quilômetros, matou tudo que encontrou. Em 100 quilômetros, ela destruiu tudo e carbonizou tudo. E o que não estava a 100 quilômetros vai ser morto por uma coisa pior. Na minha opinião, se houver uma guerra nuclear, vá para perto da bomba, porque tu vai morrer logo, né? Tu vai ser desintegrado, literalmente. Agora, se tu sobreviver, tu vai ter que enfrentar a radiação nuclear. A radiação nuclear que vai ser levada pelo vento, pela água, e provoca a destruição da massa humana de dentro para fora. É como se tua pele derretesse. Começam a aparecer ulcerações, feridas, forte febre, tua garganta seca, teu sistema respiratório definha, junto com todos os teus demais órgãos. Então, no caso de uma guerra nuclear, tu escolhe ou morre rápido, ficando próximo da bomba, ou definha e morre através da radiação nuclear. Depois de Hiroshima, os japoneses já haviam avisado os norte-americanos que iriam se render. Mas, mesmo sabendo que os japoneses iriam se render, os norte-americanos largarão uma segunda bomba nuclear em Nagasaki, provocando uma destruição maior que a primeira. Então, muitos falam que essa segunda bomba nuclear não precisava ter sido lançada, uma vez que os japoneses já haviam concordado em se render. Os americanos dizem que lançaram para que os nossos amigos japoneses não mudassem de ideia, se rendessem mesmo. Porque eles diziam que mesmo o imperador assumindo a rendição, muitos japoneses continuariam lutando. E realmente isso aconteceu. Tem japoneses que, mesmo com o fim da guerra, se embrenharam nas ilhas do Pacífico e ficaram lá escondidos. Se eu não me engano, agora no século XX, se encontrou o último soldado japonês escondido numa ilha do Pacífico que acreditava que ainda estava em guerra entre Japão e Estados Unidos. Bom, continuando, a Segunda Guerra Mundial teve um saldo terrível, gente. 60 milhões de mortos, né? Muitos dizem que são 80 milhões, se contarem as pessoas que morreram depois devido às sequelas, né? Então, 60 milhões de mortos é um número terrível, um
número muito grande de pessoas. Se instituiu o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra, principalmente contra fascistas e nazistas. E, depois da Segunda Guerra Mundial, se criou a Organização das Nações Unidas, a ONU, que deveria principalmente interceder para que nunca mais ocorressem conflitos militares de proporções mundiais. Tá? Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornará a maior potência capitalista do mundo e terá como rival a segunda maior potência do mundo, a União Soviética, uma potência comunista. Olha que situação. Depois da Segunda Guerra Mundial, ao invés de haver uma grande potência, existem duas. E, para piorar, uma é capitalista e outra é comunista. Essa polarização entre duas grandes potências com ideologias governamentais e sistemas de governos diferentes vão ter como consequência a Guerra Fria. Então, a principal consequência da Segunda Guerra Mundial é a Guerra Fria. Pessoal, aqui nós encerramos a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar essa aula gravada lá na plataforma, tá certo? Deixarei lá na plataforma essa aula e deixarei também os slides que eu utilizei hoje, ok? Quando é que eu posso acessar isso? Lá em aulas anteriores, então tu só pode acessar isso amanhã. Como é que eu acesso isso? Entra lá com a tua senha, põe a tua série, diz a disciplina que tu quer e a data em que ocorreu a aula. A data em que ocorreu a aula foi hoje, 13/4. Tá ok? E tu vai ter acesso a esse material. Na próxima aula, nós vamos nos dedicar a questões do Enem. Questões do Enem. Ok? Muito obrigado a vocês. Vocês têm alguma aula depois dessa? Não. Não. Então, só tenho a agradecer a vocês. Vou encerrar a minha apresentação aqui, né? E só tenho a agradecer a vocês e desejar a todos vocês uma boa tarde e que Deus os abençoe. Muito obrigado. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Tchau a todos. Vão com Deus.